É uma alegria estar aqui com todos, com a Igreja Sem Fronteiras. Nós estivemos aqui há um bom tempo atrás. Estive aqui com a nossa turma, já faz pouco tempo, tá certo? É uma alegria estar aqui revendo muitos dos nossos alunos. E é uma alegria estarmos nesta noite tão especial. Eu estou um pouco cansado, porque ao vir para cá, o desvio que tinha, eu me perdi ali na vida, irmãos. Foi uns 40 minutos, fui bater em Maranguape, voltei, foi uma viagem bem longa. Tá certo? Mas graças a Deus nós estamos aqui, eu achei o caminho, tá certo? Deus fez a gente achar o caminho. Quero de antemão parabenizar a igreja por esta festa bela, pelo pastor, pela pastora, por esta iniciativa de ter esse momento especial para as mulheres. Afinal de contas, a maioria da igreja são as irmãs, e eu gosto sempre de dizer, é a força mais ativa da igreja, são as irmãs. Elas estão envolvidas em todos os trabalhos da igreja, e graças a Deus que elas estão trabalhando, porque se fosse depender da gente, que nós homens, o trabalho era mais devagar e muito, tá certo? Graças a Deus, Deus tem usado as irmãs, e se você olha desde o início, desde o ministério de Jesus, eram as irmãs que estavam sempre ao lado do nosso mestre em todos os momentos. Até na questão financeira, elas estavam auxiliando o nosso Senhor, e ao pé da cruz estavam lá elas, no momento em que os discípulos tinham todos fugido, as irmãs estavam lá ao lado do nosso Senhor. Então, parabéns por esse trabalho. Também quero elogiar as irmãs aqui, parabenizar por esse tema muito bonito que fala de transformação. E o texto que foi usado como o texto-chave, o texto âncora, é um texto fabuloso que se encontra lá na Epístola de Paulo aos Romanos. Então eu convido a todos, sem delongas, a pegarem suas Bíblias nesse momento. E nós vamos ler não apenas o versículo que foi usado como o versículo oficial, mas nós vamos ler o texto completo, a qual Paulo trabalha, para que nós entendamos o raciocínio do apóstolo ao falar de transformação aqui nesse texto. Romanos capítulo 12, do versículo 1, e eu vou fazer uma leitura extensa, vai do versículo 1 até o versículo 21. E eu peço que você deixe sua Bíblia aberta para a nossa meditação. Para eu vir para cá, eu meditei bastante que palavra traria para as irmãs, e Deus me fez parar e analisar e pensar, de não trazer aqui uma mensagem de movimento, uma mensagem de cunho propriamente avivalístico, mas uma mensagem de ensino. E eu pediria a sua atenção. Eu vou falar devagar, e eu peço que você apenas pare, pense e medite aquilo que nós vamos estar falando nesta noite. O texto diz assim: portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um corpo, um só corpo em Cristo,
e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé; se é serviço, que seja usado no serviço; se é ensino, que seja exercido no ensino; ou quem encoraja, use o dom para isso; ou que contribui, faça-o com generosidade; quem lidera com zelo; o que usa de misericórdia com alegria. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Mas não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Peço a sua atenção. É comum nós ouvirmos mensagens que falam de transformação. É comum nós ouvirmos mensagens que falam de mudança de vida. É comum ouvirmos testemunhos de pessoas que disseram que mudaram de vida. É comum pessoas hoje estarem dia após dia tentando falar que ao virem aos cultos elas sentem mudança, que há mudanças em campanhas e em orações. Todavia, essas pessoas não mudam na sua forma de agir, continuam as mesmas. E não adianta a experiência sensorial, o arrepio, a lágrima, o choro, a emoção, se não houve realmente a transformação. E transformação não é algo apenas que se vê, ou aliás, se trata de forma abstrata. Não é apenas que está ligado ao discurso, não é apenas ao costume, aos costumes religiosos, não está atrelado à religiosidade. O que Paulo está falando aqui no texto não tem nada a ver com questões nossas ritualísticas. Paulo vem falando de algo muito superior. Paulo vem falando nesse texto de algo muito superior. E coisa que o mundo atualmente tem olhado para nós e tem perguntado: que mudança é essa que tanto vocês pregam? Que transformação é essa que vocês pregam, se tudo que há de ruim no mundo aparece também no meio de vocês? Que mudança é esta que há no meio de vocês,
que vocês dizem que sentem nos cultos de oração ou nos momentos de oração, se quando saem de lá, agem de forma até tão quão errada ou pior do que pessoas que não são religiosas com vocês. Eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos. Não estou sendo contra aqui a ação do poder de Deus, pelo contrário, sou pentecostal, como vocês também. Mas eu quero deixar claro, não adianta falarmos de poder se nas nossas vidas não é exibido o rastro desse poder. Não adianta falarmos de transformação e eu tentar induzir você a chorar, tentar induzir você a se arrepiar, usar frases de efeito para chamar a sua atenção, usar clichês bonitos aqui para de alguma forma mexer com o seu coração, se de forma nenhuma vocês saírem daqui com o objetivo de mudança e com transformação interior oriunda do Espírito Santo de Deus. As pessoas não querem mais ouvir o nosso discurso, querem ver as nossas atitudes. As pessoas não querem mais ouvir o que falamos, elas querem ver como nós agimos. E é hora de sermos sal da terra e luz do mundo. Esse é o chamado de Jesus para as nossas vidas. De não apenas dizermos que somos seguidores de Jesus, mas de sermos efetivamente imitadores de Cristo Jesus. Deus está querendo adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Paulo, quando ele trata desse texto, por isso que eu li o texto inteiro, ele vem falando de algo bem superior. Romanos é uma carta riquíssima. Nós dividimos Romanos na teologia praticamente no meio mesmo, do capítulo 1 até o 11, daqui do capítulo 12 até o restante da carta, até o fim dela. Poderíamos muito bem, de forma ordenada e lógica, entender que a primeira parte Paulo trata de forma teórica de todo o plano da salvação. E esse plano é fantástico, como Paulo apresenta. Do capítulo 1, do verso 19 em diante, Paulo faz questão de apresentar a realidade humana. Ele vai dizer que todos os seres humanos estão em pecado. E ele começa mostrando dos gentios devassos, que é do capítulo 1, verso 18, até o fim do capítulo 1, ele vai tratar dos gentios devassos. Ele entra no capítulo 2, do verso 1 até o verso 16, mostrando que moralistas, sejam gentios ou judeus, também estão perdidos, porque eram hipócritas, falavam uma coisa e viviam outra. E ele depois entra no capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, verso 20, mostrando também que judeu nenhum estava salvo. E é interessante, do capítulo 3, do verso 10 em diante, ele abre a boca e diz: não há um justo sequer. E ele sai mostrando que todas as partes do ser humano estão maculadas pelo pecado. E ele finaliza claramente lá na frente, no verso 23, quando ele vai apresentar a realidade humana para depois expor a graça de Deus, ele diz: e todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E aí, a pergunta humana não tem jeito? Do verso 24 do capítulo 3 é que Paulo expõe claramente: mas essa graça de Deus se manifestou de forma gratuita em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Ele é a nossa redenção. E aí Paulo, ele começa mostrando do verso 24 do capítulo 3, a justificação pela obra redentora da cruz. Não são pelas nossas ações, não são pelas nossas intenções, não são pelas nossas obras, não é pela nossa religião. A nossa salvação, a nossa justificação, ela é iminente da cruz do Calvário. É pela cruz que nós somos
perdoados, que são apagados os nossos pecados e nos é creditada a justiça de Cristo Jesus sobre nós, para que Deus, quando olhe para as nossas vidas, não enxergue a nós, mas enxergue a justiça de Jesus e nos aceite como filhos dele diante da sua presença. Lá no capítulo 5, do verso 1 até o verso 10, Paulo vai apresentar os resultados de quem é justificado. No 4, ele mostra claramente, voltando só aqui um pouco, no 4 ele vai mostrar que nós agora somos filhos de Abraão pela justificação. E no 5, ele vai deixar claro os frutos dessa justificação. E dentre eles, no verso 1, agora nós temos paz com Deus. No verso 2, nós temos livre acesso à sua glória. No verso 3, no fim do verso 2, ele diz que nós podemos agora nos orgulhar e nos alegrar pela glória que está em nós, que é a glória de Deus. E também ele no verso 3 vai dizer que também a gente deve se orgulhar na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Paulo ele mostra claramente ali que agora nós temos frutos dessa justificação. Lá do verso 11 até o verso 23, ele vai deixar claro que agora nós não pertencemos mais à antiga sociedade, a sociedade adâmica que estava perdida. Nós participamos agora de uma nova sociedade, a sociedade em Cristo Jesus. E agora, antes, o nosso antigo patrão que pagava bem, viu? O nosso antigo patrão pagava bem, que era o Senhor chamado pecado, que pagava conforme os nossos atos eram pecaminosos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é ele pagava bem, nós merecíamos a morte, mas agora o nosso novo patrão não paga salário, pelo contrário, ele nos dá o dom gratuito que é a vida eterna. No capítulo 6 ele mostra agora de quem foi justificado por essa graça, entrou no processo de santificação. Logo no início do capítulo 6 ele diz, agora a vida que eu vivia antes, agora que eu sou justificado, eu posso viver uma vida em pecado? Aí Paulo diz, de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu morri para a vida de pecado. Aí ele faz questão de dizer, eu estou morto para o pecado, e lá no verso 14 ele vai dizer, agora eu não sou mais escravo do pecado, mas sou escravo de Cristo Jesus. Então eu não tenho mais vontade própria, eu acho que tenho, mas a minha vontade não é minha, a vontade é de Cristo Jesus. No capítulo 7, do verso 1 até o verso 6, ele utiliza a analogia do casamento entre o marido e a mulher para dizer uma coisa. Antes nós éramos casados com a lei. A lei nos condenava. Ora, esse casamento era para a vida inteira. Para nós sermos livres do juízo da lei, o nosso marido, lei, tinha que morrer. Mas a lei não morre porque ela é eterna. E aí, como nós seríamos livres da condenação? Aí Paulo diz, em Cristo Jesus todos nós morremos. Ficamos livres do antigo casamento, agora ressuscitamos também com ele. Então ressuscitamos no novo casamento. O nosso novo marido é Jesus de Nazaré, ele vive para sempre. Nós ressuscitamos com ele para nunca mais morrermos. Então esse casamento permanece para todo sempre. Ele termina o capítulo 7 mostrando a guerra que existe espiritual, mas entra no 8 dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí mostra toda a grandeza da vida cristã, que agora é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. No fim do capítulo 8, que é fantástico, Paulo vai falar lá do verso 18 do capítulo 8 em diante. Depois dele mostrar no verso 14 a 17 que nós somos filhos de Deus, nós fomos adotados, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito e diz que nós somos filhos de Deus, que nós temos a vida eterna. Aí no capítulo 18 ele diz, olha, nós também temos ainda a tribulação, mas nós já temos a certeza de que também seremos glorificados. Essa é a certeza que nós temos no capítulo 8. E Paulo finaliza o capítulo 8 dizendo uma coisa para nós. A doxologia paulina fantástica, quando ele diz assim, ora, quem
quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Porque todos os dias somos como ovelhas levadas ao matadouro, mas sobre estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nenhuma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Do capítulo 9 ao 11, ele faz questão de mostrar o plano de Deus para o povo de Israel, gentios, e finaliza o 11 mostrando a glória de todo esse plano. E ele encerra dizendo claramente da sabedoria de Deus. Ele faz a doxologia. Quem pode compreender a mente de Deus? Paulo faz questão de deixar isso claro no finzinho do 11. E aí ele entra no 12. Tudo isso para eu mostrar o 12. Porque ele já abre o 12 mostrando para nós que o Evangelho, portanto, depois dele mostrar tudo isso, é a prática de tudo isso. Paulo começa dizendo: portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões, pelas misericórdias. Quando ele está falando de misericórdia, é de tudo isso que Deus fez. Por tudo isso que Deus fez por você, rogo-vos, pois, agora, portanto, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, o Evangelho verdadeiro, ele vai ser manifestado de forma prática, através dessa ação sobrenatural de Deus, em que Cristo consumou toda a obra salvadora por nós, e que o Espírito Santo aplicou em nossas vidas, e que nós vivenciamos dessa experiência, que nós somos guiados por ela, e temos a certeza de promessa de vida eterna. Vivenciamos tudo isso. Se estamos vivenciando, nós temos de que viver tudo isso na prática. Porque quem não vive na prática é porque não experimentou desta grande misericórdia. Rogo-vos, pois, por estas misericórdias, por estas compaixões, é o pedido de Paulo, exorto-vos. Paulo está chamando a sua atenção por tudo que Cristo fez na cruz. E é interessante, a prática do Evangelho não é prática religiosa individualista. Esse é o problema de muita gente. É achar assim: eu estou fazendo, mas eu estou fazendo isso, pronto. O Evangelho não está atrelado a uma prática religiosa individualista. O Evangelho está atrelado a relacionamento. E relacionamento nunca se faz sozinho. Relacionamento está embutido sempre a presença de outro. Relacionamento não visa o benefício para si próprio apenas. O relacionamento visa o benefício do outro também. Há um crescimento mútuo. Há algo relacionado não apenas para um benefício mesquinho, avarento e egoísta, mas está ligado à bênção mútua. E é isso que Paulo vem falar aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, que sejam prontos para se relacionar. Não existe evangelho sem relacionamento. Quer ver um exemplo? Em primeiro lugar, o verso 1 e 2, Paulo vai fazer questão de destacar que nós temos que, em primeiro lugar, nos relacionarmos com Deus. O texto diz uma completa devoção para Deus. Apresentem os vossos corpos como sacrifício. Deus não quer apenas o seu louvor, irmãos.
Deus não quer o seu glória a Deus na igreja. Deus não quer o seu chorinho aqui dentro. Deus não quer apenas aqui, estar engravatadinho aqui em cima. Deus quer não apenas a sua alma e o seu coração. Deus quer você por completo. E eu não enxergo alma. Eu não enxergo coração. Eu não enxergo espírito. Eu só posso enxergar corpo. Nós, como seres humanos, só enxergamos um do outro corpo, porque é material. Portanto, Paulo chega pegando pesado e dizendo: apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Sacrifício sempre está ligado à renúncia, à abstenção, à abnegação, a eu deixar de fazer aquilo que era aos meus olhos desejoso e bom, para eu fazer algo que agrade a Deus. E é interessante, o termo não diz sacrifício como numa visão veterotestamentária, porque na visão veterotestamentária o sacrifício era um ritual. Uma pessoa vinha, trazia o seu cordeiro, ele era sacrificado, imolado, e essa pessoa voltava para casa. Ela poderia ter sacrificado, até tirado do bolso aquele custo, mas ela tinha oferecido de uma vez e tinha sido imolado aquele cordeiro, e ela voltaria para casa. Daquele momento em que o sacrifício tinha sido feito, ele já tinha se tornado um sacrifício passageiro, já tinha sido ultrapassado, tanto que necessitava de um novo sacrifício. O sacrifício da cruz é o sacrifício que nos salva, mas Deus quer o nosso sacrifício vivo, como louvor da obra da cruz. E ele tem que ser vivo, porque Deus quer que seja com a tua prática. Não é algo religioso, é o teu cotidiano. A tua adoração verdadeira não é aqui, é lá fora. A tua adoração verdadeira é quando alguém pisar no teu pé lá fora, que a tua boca vinha aquela palavra muito bonita, e você dizer: eu não vou fazer porque eu amo a Deus. É vir um desejo de se vingar contra alguém que fez o mal, e você não fazer porque lembra: eu não posso fazer porque eu amo a Deus. É você dizer: eu podia me dar bem nisso daqui, mas eu não vou fazer essa esperteza, eu não vou fazer esse ato ilícito, porque isso daqui vai ferir a vontade de Deus. A adoração verdadeira é sacrifício vivo. E se esse sacrifício continua vivo, é porque ele não é como o cordeiro que a gente acabou de falar, que era imolado, e dali aquele cordeiro já não existia mais. O sacrifício vivo, ele é permanente. Sabe o que é isso, irmão? Eu adorei Deus hoje. Mas sua vida não acabou. Tem que adorar Deus amanhã também. Amanhã você adorou a Deus, sua vida não acabou. Tem que adorar depois também, irmão. Pare de se vangloriar pelo que já fez. É hora de você continuar louvando a Deus, porque a sua vida não acabou, a nossa história não acabou, só termina quando nós chegarmos lá. É sacrifício vivo. E isso é santificação. Santificação é todos os dias eu querer melhorar para Deus. O pecado que eu fiz hoje eu não vou fazer mais. O pecado que porventura eu fizer amanhã eu não vou fazer. Eu não estou em estado de perfeição, eu tenho que melhorar para Deus. Se você está se olhando no espelho e dizendo: eu já sou a tampa da panela, está alguma coisa errada já com você, minha irmã, porque o Espírito de Deus já não está batendo mais na porta do teu coração.
Porque todo aquele que é nascido de novo sempre se vê em falta diante de Deus, sempre se vê em pecado, e ele se vê que tem que apresentar um sacrifício vivo diante da presença de Deus. Deus quer santidade, e santidade é isso. Santidade não é vestido longo, santidade não é forma de falar. Tem irmão cheio de vício de linguagem, pelo amor de Deus. Não estou falando disso, irmãs. Santidade é você buscar uma vida correta e generosa. Santidade é você querer ser mais humana. Sabe o que é ser mais humana? É ser mais piedosa, é ser mais bondosa. Um bem que eu podia ter feito e não fiz, eu vou lutar para fazer. Isso é santidade também. O bem que eu posso fazer a alguém, eu vou lutar para fazer, porque a minha vida não acabou. Eu tenho que brilhar mais. Eu sou luz neste mundo. Vou chamar a atenção de você agora. O que você planejou para Deus nesse ano? Eu garanto que você planejou a viagem. Já pensou no Natal no que vai fazer? Já pensou no que vai fazer com o seu 13º? Minha pergunta: o que você planejou para Deus e para o reino neste ano? Se não teve planejamento, eu te convido a começar a fazer. Você não está aqui para planejar Natal, irmã. Você não está aqui para planejar entretenimento. Isso é secundário. Você não está aqui para estar planejando viagem. Isso é secundário. Nós estamos neste mundo para servirmos ao reino de Deus. Nós estamos para servir a obra. E o que é que nós estamos fazendo? É santificação. Isso é relacionamento com Deus. Adoração com devoção. E tem que ser santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Nunca haverá adoração verdadeira que não seja pensada, pensante, lógica. Eu estou subindo escadarias de joelho. Isso não é pensante, não é culto racional. É fácil a gente falar de quem está lá fora, mas vamos para as loucuras daqui de dentro, das nossas igrejas evangélicas. Tem irmão achando que jejuar 7 dias, de alguma forma subindo 7 vezes, fazendo 7 não sei o quê, e acha que o 7 vai de alguma forma mexer com Deus. Acontece isso nos nossos dias ou não? Está água ungida, está pedaço de pano ungido, está sei lá o que o pessoal está inventando. Isso não é adoração. Culto racional é pensado, é pensante. Sabe o que, irmãos? É aquela pessoa que estava necessitando da minha ajuda. E eu não cheguei para ela só com tapinha nas costas e dizendo assim: Jesus te ama, é muito fácil. Mas eu peguei e tirei daquilo que eu podia dar e ajudei essa pessoa. Foi pensado, foi pensante. Eu sei para onde foi e o que eu estou fazendo. A adoração verdadeira é esta. A adoração verdadeira é aquela que eu deixo de estar, às vezes, no entretenimento para estar servindo na obra de Deus, sabendo que eu estou me sacrificando, sabendo que eu não vou ser visto, sabendo que o meu nome não vai estar estampado numa faixa, mas eu não estou fazendo para louvor de homens, eu estou fazendo para a obra do reino de Deus. Isto é ser pensado, é ser pensante. Eu ir orar, não é para querer de alguma forma barganhar com Deus, porque Deus não se vende. Não pense que sua oração de cabeça para baixo vai de alguma forma mexer com o coração de Deus.
oração, irmão, parece brincadeira do que eu vou falar, mas a oração não muda o coração de Deus. A oração muda o nosso coração. Porque Deus continua lá com a total santidade dele, o plano dele perfeito, as grandezas de bênçãos para você. Somos nós que nos distanciamos de Deus pelos nossos pecados, mas quando oramos e nos quebrantamos diante da presença de Deus, nós nos aproximamos e a luz dele vem sobre as nossas vidas. Ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis, e a nossa oração nos leva diante da presença dele. Até a tua oração, a verdadeira oração não vem de ti, vem do Espírito de Deus. E o grande pedido que você faz e você vê ser atendido, veio de Deus em você para retornar para Deus agir na tua vida. Por isso que nada temos, nada podemos e nada somos de nós mesmos. Tudo é dele, por ele e para ele. A glória pertence somente a Deus. Quando for orar, se jogue nos pés do Senhor e vá adorá-lo. Não são palavras bonitas, é adoração. Que relacionamento você tem com Deus? Quem é mãe aqui sabe. Eu sei que todo mundo ama os filhos de maneira igual. Mas tem aquele mais esperto, que ganha a sua afinidade, intimidade. Como é que você quer ser íntimo de Deus se você não vive uma vida de intimidade com Ele? Vamos chegar perto de Deus, irmãos. Vamos chegar próximos de Deus. Como está a sua vida, irmã, diante de Deus? A tua oração é a reza de todo dia? A repetição, o repeteco de todo dia? Ou a tua oração é a entrega total e voluntária diante da presença de Deus? Se entregue, deixe Ele fazer o que Ele quer de você. Deixa Ele fazer o que Ele quer de você, irmão. Deixa Ele fazer o que Ele quer de você. Está dizendo, eis-me aqui, Senhor. É isso que Deus quer, que você esteja pronta para dizer: faz de mim o que tu quiseres, Senhor. Os nossos planos são pequenos diante do plano de Deus. Os nossos pensamentos, como diz Jeremias, não chegam ao tamanho dos pensamentos de Deus. Se a tua vida está passando, você, irmã, está passando por dificuldade e não entende, eu convido você a cantar e olhar para cima, porque se está passando dificuldade e você está seguindo a Deus, é porque Deus tem plano grandioso na tua vida. Continue louvando. Isto é adorar em qualquer circunstância. E a maneira de viver, do verso 2, o tempo aqui está indo embora. E eu não vou ir até onde eu queria, mas tudo bem. Estamos falando só do primeiro relacionamento com Deus. O verso 2 fala uma completa devoção no verso 1, e no verso 2 vai falar uma nova maneira de viver. Olha o que o verso 2 diz: não vos conformeis com este mundo. O termo aqui, não sejais moldados ao esquema deste mundo. O termo grego aqui, esquema, está falando de forma. Não seja moldado à forma desse mundo. A adoração verdadeira, irmãos,
ela passa pelo princípio da diferença. Eu tenho que ser diferente ao sistema vigente neste mundo. Eu tenho que agir de forma diferente, como o mundo prega e apregoa. Eu tenho que ser uma pessoa diferente. Talvez você não entendeu a profundidade do que eu estou falando. No nosso meio atual, e está no meio evangélico atual brasileiro, a pessoa abençoada é a pessoa que é rica. Quem não é rico, não é abençoado. Está no meio evangélico brasileiro. É por falta de fé. Outros acham que a pessoa que se dá bem é aquela que é esperta, que é a descolada. É a mentalidade que está no mundo e a mentalidade que está adentrando dentro das igrejas. O mundo sempre idolatrou os heróis. E os heróis na boca do mundo foi sempre os valentes, os briguentos, os confuseiros, os falantes. Só que o evangelho rema totalmente contra a maré. Vai pela contramão. Porque enquanto que o mundo apregou a riqueza material, Jesus mostra que nós seríamos perseguidos, que seríamos odiados, e que quem mais se entrega pela obra, menos ele será visto pelas pessoas com tantos bons olhos. Todos os profetas foram assassinados. Quase todos os apóstolos foram assassinados. E se você olhar para Paulo, Paulo seria o mais fracassado de todos eles. O homem pregou o evangelho para o mundo todo. No fim da sua vida, estavam numa masmorra, sem ninguém, sem colega, sem amigo, sem nenhum benefício material. Tinha tudo para dizer: eu sou derrotado. Mas ele não estava olhando para baixo, ele estava olhando para onde? Ele disse: combati o bom combate, eu encerrei a carreira, e eu guardei foi a minha fé. Uma coroa de justiça me está reservada, cujo Senhor justo juiz me dará a mim e a todos que amarem a sua vinda. Não é o briguento que está seguindo a vontade de Deus, é o pacificador. Não é o confuseiro e o falante que está seguindo a vontade de Deus, é aquele que está disposto a sofrer por este evangelho. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos caluniarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Não adianta seguirmos o sistema. A nossa forma é diferente. Eu não posso ser moldado com os moldes deste mundo. Eu tenho que ser moldado segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso. E é interessante aqui no verso 2, olha o que ele diz: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. É interessante. Enquanto que o primeiro termo, que está ligado a molde, forma, é um molde externo. A transformação que aparece aqui é o termo morfê, do grego. E aqui está falando o termo metamorfo. É o termo que gera o termo em português metamorfose. A metamorfose, e um dos grandes exemplos que a gente tem é da pequena lagartinha que se transforma em borboleta. Ela sai daquele casulo
tendo uma transformação total, que foi de dentro para fora. Não existe mudança de fora para dentro. Não adianta mudança da sua forma de vestir, da sua forma de falar, da sua forma de olhar, da sua forma de andar, se o coração continua mal, um coração cobiçoso, um coração avarento, um coração desejoso do mal do próximo, um coração que está buscando a glória para si, um coração porfioso. Não adianta de nada, porque você não viveu ainda a metamorfose e você não é um adorador genuíno de Deus. A verdadeira transformação é uma metamorfose. Deus não quer você. Deus quer aquele que Ele fez de novo. Ele não quer o teu velho eu. Ele não quer aqueles que dizem assim: eu sou crente, mas o meu braço não se converteu. Eu sou crente, mas a minha língua é pesada. Ah, mas se fizer isso comigo, eu deixo de ser crente. Esse não viveu metamorfose nenhuma, porque a metamorfose verdadeira é aquele que pode dizer que não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Eu não venço mais como antes, eu vivo diferente, a minha vida é outra. Eu não sou a velha lagarta, eu sou a nova borboleta em Cristo Jesus. Pensar diferente. E é interessante aqui, porque dessa ideia que há no texto, no verso 2, renovação de mente, é o termo que está atrelado a arrependimento. A palavra arrependimento, nos termos bíblicos, ela significa mudança de mente. Sabe o que é isso? A antiga forma de pensar não prevalece mais. Eu tinha vontade de matar aquela pessoa antigamente, mas agora não tem mais espaço na minha vida isso. Eu era uma pessoa depressiva, em tudo me entristecia, mas agora quando vem a tristeza, eu olho para a cruz e eu me alegro. Porque eu não sou mais aquela pessoa. Eu não podia ver aquele dinheiro solto, que a minha mão era rápida. Os meus olhos eram rápidos quando viam. A língua nem se fala, ela era rápida demais. Hoje eu tenho domínio próprio em Cristo Jesus. É esse sentimento de renovação de mente, irmãs. Não adianta cantarmos bonito aqui, eu estar pregando também bonito aqui, se não tivermos vivendo isso daqui. É hora de salpicarmos o nosso caminho com sangue. É hora de marcarmos a nossa vida com suor e sangue. E que o sangue de Jesus esteja na tua história e na tua vida. E a tua dor e o teu sofrimento que você passar. A tua dor e o teu sofrimento, que seja para a honra e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começa a crucificar o teu velho eu, porque o Espírito de Deus agora é quem habita em você. Isso é adoração, é lutarmos contra a velha natureza, mas sabermos que ela já está derrotada. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Transformação é o que Deus quer em nós. Porque quando somos transformados, aí a gente pensa em quê? Olha o verso 2, eu vou encerrar em breve. Quando nós estamos transformados,
nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, é interessante quando você olha para os apóstolos. Todos viam os milagres de Jesus, mas só 3 tinham o prazer de irem para os locais mais ocultos. E dos 3, só um botava a cabeça no peito de Jesus. Quantos estão na igreja e não experimentam as verdadeiras experiências com Deus? Se falar de experiência, são apenas arrepios de louvores ou de pregações. Eu estou falando de experiência, porque o Deus que age na minha vida, age na sua também. O Deus que eu posso entrar no meu quarto e trancar a minha porta e falar em secreto com Ele, você também pode entrar no teu quarto e falar em secreto com Ele. Eu convido você a começar a pensar diferente, a pensar em Cristo, a pensar nas coisas de cima, para experimentar as verdadeiras experiências com esse Deus. Rogo-os pela compaixão de Deus, que você viva isso, porque são estes frutos da obra da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Não estamos aqui por um acaso, não somos distantes de Deus como o povo antigamente. Nós temos livre acesso à sua presença, nós podemos falar com Ele cara a cara, nós podemos ter experiências íntimas com o nosso Deus. Como está a renovação da sua mente, irmã? Está pensando do mesmo jeito? É a mesma pessoa? Quais são as suas intenções e atitudes? São as mesmas? É hora de melhorarmos. É hora de melhorarmos. É hora daqueles que nos rodeiam ver a glória de Deus em nossa vida. Sabe por quê? Porque nós andamos lado a lado com Jesus. Nós andamos lado a lado com o Espírito Santo de Deus. O Consolador, o termo Paráclito, significa aquele que anda do teu lado. É o Espírito Santo que está andando do nosso lado. Nós não podemos ser do mesmo jeito. É relacionamento com Deus. Pare de tratar Deus como se estivesse longe. Deus não está longe. Pare de tratar Deus como se não existisse. E só lembramos dele nos momentos difíceis. Eu convido você, agora no teu dia a dia, lembrar que Deus está com você. Isso é espiritualidade. Está indo andar, conversar com a amiga, lembra que Deus está junto, irmão. Cuidado com a fofoca. Está indo trabalhar, lembra que Deus está junto. Está indo fazer qualquer tipo de ação no dia inteiro, lembra que Deus está junto. Está conversando com teu marido, Deus está junto. Está com teus filhos, Deus está junto. Isso é relacionamento com Ele. Lembre que Deus está junto. Isso é adoração verdadeira. É ter Deus todo o tempo junto. O tempo já extrapolou. Mas eu quero encerrar esta palavra e convido você a ler o restante do texto em casa, de joelhos e com a cara no chão. Sabe por quê? Porque quem tem essa vida de relacionamento com Deus, logo depois,
tem uma vida de relacionamento consigo mesmo diferente. Olha o que Paulo vai falar no verso 3. Não pense de si mais do que convém, então pare de querer ser grande. Mas também não pense pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que você deu. Também você não é pequeno. Nem com complexo de inferioridade e nem de superioridade. Você não é maior e nem é menor. Todos nós somos iguais diante de Deus. O texto vai falar de unidade, de diversidade, de mutualidade e de utilidade. Vai desde o verso 5 até o verso 8. Deus distribuiu dons para cada um de nós de forma diferente. Ah, mas a irmã canta, mas ela não é melhor do que a irmã que prega. Ah, mas a irmã prega não é melhor do que aquela que é usada em profecia. Ah, mas a irmã é usada em profecia, mas ela não é melhor do que aquela que é um socorro na igreja para ajudar pessoas. Ah, mas aquela irmã que ajuda não é maior e nem menor do que a que aconselha. Todos nós somos iguais diante de Deus e todos nós somos membros de um só corpo. Comece a olhar para si. Mas em terceiro lugar, quando eu entendo bem quem eu sou, primeiro relacionamento com Deus, o segundo comigo mesmo, o terceiro com o meu próximo, com os outros. Olha o que o texto vai dizer, eu vou correr com o tempo, que ele já se foi, mas eu estou fazendo aqui uma síntese para as irmãs. Está no texto, leia em casa de joelhos, do verso 9 em diante, rapidinho aqui. Agora eu vou olhar para o meu próximo. Eu não tenho relacionamento com Deus, eu agora vou ter relacionamento comigo e agora com o meu próximo. Por isso que Jesus diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Primeiro você tem que se amar e depois você ama o seu próximo. Olha o que o texto diz, capítulo 12, verso 9. Que o amor seja sem fingimento, sinceridade, sejamos sinceros. O termo aqui no grego, anipokritos, vem de Hipócrates, e Hipócrates foi um grande dramaturgo. Tem irmãs que são uma bênção, choram com você, abraçam, e você diz, essa é a melhor mulher do mundo, e a tesoura come quando você dá as costas. Seja sincera, a tua palavra seja sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Seja então o seu amor verdadeiro. Com discernimento, você tem que odiar o mal e apegar ao bem. Se apegue ao bem e odeie o que é mal. Tenha aversão ao que é mal. Tenha afeição ao seu próximo. Olha o texto dizendo, amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal. É interessante, dois termos de amor que o termo fala. Vai falar aqui de Filadélfia e de Filostorgos, que significa, sabe o que? Filadélfia, ou Filadelfos, é o amor que eu tenho de irmão com outro. Eu tenho que amar meu irmão da mesma maneira que eu amo meu irmão de carne. Mas vai mais além. Filostorgos, quem é mãe aqui? Quem é mãe? Esse termo é o amor que uma mãe tem pelo seu filho. Você tem que amar o seu irmão da igreja, como você ama seu filho, irmã. Mãe vai até no inferno pelo filho, se for preciso. Mãe dá a sua vida pelo seu filho. Ainda bem que Deus ama além da mãe ainda. Porque ainda que uma mãe deixe o seu filho, Deus não esquece de nós. Mas olha o que Deus exige aqui por meio de Paulo. Você tem que amar seu irmão do jeito que você ama seu filho. Está disposto a amar mesmo, irmão? É legal amar quando o irmão está aqui abraçando com você, é seu amigo, lhe ajuda em tudo. Eu estou falando do irmão que às vezes está falando mal de você, que não gosta, que não vai com a sua cara. A irmã que quando lhe vê entorta o nariz. É essa daqui que você tem que amar.
honra, preferindo-vos em honra uns aos outros. E eu gosto muito, é de Filipenses 2 e 3, depois leia em casa. Filipenses 2 e 3 diz que eu devo honrar o meu próximo, vendo ele como se ele fosse superior a mim. E aí no verso 5 ele vai mais, ele diz: faça como o Senhor Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele por amar, por honrar a nós, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. É fácil falar, mas isso aqui é difícil, irmão. Eu estou convidando você a sentir o amargo de servir a Jesus. Isso aqui é a parte amarga, porque esse é o Evangelho. E não venha dizer que isso é fácil, que isso é difícil. Entusiasmo, não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Você talvez não entendeu o que o Paulo acabou de dizer aqui. Sabe o que é, irmã? Ninguém chamou o seu nome, eu não vou fazer mais direito na igreja. Já faz tanto tempo que eu estou aqui, ninguém nem olha para o que eu faço. O texto está continuando dizendo, é para você servir com zelo. Sua tarefa não acabou. Pare de milindragem, pelo amor de Deus. O pastor não falou meu nome, ele passou, nem olhou para mim, eu vou parar de ajudar. Não é isso não, irmão. A tua obra é para o Senhor Jesus. Pare de ser milindrosa, pelo amor de Deus. É com zelo. Isso é ser transformada. Você ainda é transformada? Você quer mesmo a transformação, irmã? É isso daqui. Paciente, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverem na oração. Correr aqui com o tempo. Generoso, socorra os santos nas suas necessidades. Eu estou lendo o texto. Hospitalidade, procure ser hospitaleiro. É interessante no verso 13. Socorra os santos, os de casa. Ajude o irmão de casa. Sede hospitaleiro, é para o forasteiro, é o que não é de casa. Ajude os que são de casa e os que não são de casa. Abençoe os que são da igreja e os que não são da igreja. Seja uma pessoa diferente, sendo uma pessoa generosa. Irmãos, o povo difícil somos nós pentecostais. Recebemos com tapete vermelho e depois deixamos a pessoa à deriva. Eu convido você, cristianismo não é individualismo, cristianismo é mutualidade. Eu tenho que estar preocupado com meu irmão. E sabe como é que você vê que os seus problemas somem? É quando você começa a ver e a ajudar o problema dos outros. Parece que os seus desaparecem, porque uma corda com uma dobra só, ela é fraca, mas com duas dobras ela se torna mais forte. Quando eu divido o meu problema com outra pessoa, e quando aquela pessoa divide o dela comigo, um começa a ajudar o outro, e ambos levam as cargas uns dos outros, e nós começamos a viver o verdadeiro Evangelho. Comece a ajudar uns aos outros. Irmã, se não era o seu feitio, que cada um se vire, não é esse o Evangelho. É o Evangelho de ajudar uns aos outros. Por que os santos de Jerusalém passaram por perseguição? Por que a igreja primitiva passou triunfante? Porque os irmãos estavam de mãos dadas, prontos para guerrear. As irmãs eram prontas para ajudar umas às outras. Por isso que a igreja era vitoriosa, feliz e alegre, porque estava pronta para lutar junta. A igreja estava unida. Boa vontade. Abençoai os que vos perseguem, não amaldiçoem. Sabe o que o texto está querendo dizer, irmã? É aquela pessoa que você queria soltar um palavrão para ela.
falar mal dela logo na esquina. Em vez de fazer isso, você vai abençoar aquela vida e orar por ela. É isso que o texto está dizendo. Isso é ser transformado. Ainda as irmãs querem ser transformadas? Eu gosto sempre de brincar, a porta está aberta. Dá para ir. Vamos lá. Para encerrar, irmãos, o tempo já foi muito. Simpatia, boa vontade. Fala o texto de simpatia. Eu sou uma pessoa simpática. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que... Eu gosto sempre de dizer, é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar com os que se alegram. Eu convido você, alegre-se com os que se alegram. Seja o primeiro a se alegrar com a alegria do seu irmão. Não seja invejoso ou invejosa, irmã. É hora de você se alegrar. Todos nós somos uma só família. Harmonia e humildade. E eu encerro a minha palavra. Do verso 17 ao 21. Vai falar do nosso próximo que é inimigo. Nós não devemos fazer inimigos. Viu, irmãs? Mas uma coisa é certa, você sempre vai ter um. Sempre vai ter alguém que não gosta de você. Sempre vai ter alguém que vai te perseguir. Mas nunca retribua o mal com mal. Retribua o mal com o bem. Porque a justiça não está na tua mão, não pertence a você, ela pertence a Deus. E eu vou dizer mais uma, que é o mal de crente às vezes, que até faz até aqui certo, mas erra aqui. Querem apressar Deus a julgar. Eu conheço muita gente que até entregou para Deus, mas fica revoltado porque Deus não julgou naquele dia. E porque fulano está crescendo aí, fazendo o que é errado. O julgamento não pertence a você, o julgamento pertence a Deus. Asaf sentiu isso. E ele não entendeu que essas pessoas, os prósperos, os ímpios, eles vão voar, eles vão, como nada, vão desaparecer. Os justos é que vão permanecer para todo sempre. A justiça e o juízo não pertencem a você, pertencem a Deus. Pelo contrário, se você retribuir o mal com o mal, você se torna mal. Você deve, na verdade, retribuir o mal com o bem, porque fazendo isso, você vai amontoar brasa viva na cabeça do seu inimigo. Sabe o que é isso? Aquela pessoa vai ser incomodada pelos teus atos. Ela não vai entender, eu só faço mal para essa mulher e ela só faz o bem para mim. O que tem na cabeça dessa pessoa? Ela é doida, ela é biruta? Não, ela é cheia do Espírito Santo. E vidas podem ser salvas pelas tuas atitudes boas. Eu vou encerrar com um exemplo para você, disso daqui que eu acabei de dizer. Saulo de Tarso, o Paulo, era o perseguidor de cristãos. Saulo de Tarso, ele era aquele que destruía cristãos em Jerusalém. A Bíblia diz que ele respirava ódio. Ele vai perseguir cristãos em Damasco. Quando ele, no meio do caminho, as irmãs todas sabem da história, os irmãos todos sabem, Jesus aparece para ele e Saulo fica cego. É levado para Damasco pelos seus amigos. E aí Jesus inventa de aparecer para um servo dele chamado Ananias. Vai lá orar por Paulo, por Saulo, e Ananias: Senhor, tu está certo esse negócio mesmo. Tu quer que eu vá orar por Saulo? Mas ele obedece a Deus. Porque a ordem de Jesus é orar pelos nossos inimigos. E aí é fabuloso o que acontece.
Ananias ora por Saulo. E a primeira pessoa que Saulo, quando abre os olhos e enxerga, era aquele que ele perseguia. Se você é uma pessoa que ora por quem te persegue, saiba de uma coisa: aquele que te persegue vai ver, em primeiro lugar, quando Deus tocar e transformar a vida deles, o teu rosto, a glória de Deus na tua vida, a glória de Deus na tua história, porque Deus vai usar a tua vida, as tuas mãos, a tua oração, para mostrar o poder dele para estas vidas. Isto é transformação de Deus em você. Eu encerro esta palavra te convidando, irmão, a ficar de pé neste momento, irmão. Me perdoe pelo horário, eu extrapolei mesmo aqui o horário. Eu sei que cansa um pouco, mas eu peço sua atenção agora. Como está a tua vida diante de Deus? Pega aqui a tua história na tua mente mesmo, agora, até agora. Lembre dos teus defeitos. Lembre dos teus erros. Se tem rancor, se tem angústia, se tem medo, se você não consegue ver aquela pessoa, você não consegue perdoar, se está alguma coisa errada, se tem um hábito pecaminoso que você não vence, já lutou e não conseguiu, eu convido você, deixa o Espírito Santo de Deus transformar a tua vida agora. Coloca agora um propósito diante de Deus: eu vou sair daqui para correr e fazer diferente para ti, Senhor. Aquela pessoa que eu estou intrigado, aquela pessoa que eu não consigo mais falar com ela, eu vou sair daqui para pedir perdão, para eu voltar e apresentar minha adoração diante do teu altar. Aquele medo que tem me assustado, eu vou sair daqui agora com a face erguida para brigar contra e vencer, porque eu sei que é maior é o que está em mim. Aquele hábito pecaminoso, eu vou sair daqui para não fazer mais. Eu digo agora, Senhor Jesus, diante da tua presença, eu não vou fazer mais, porque é para a tua glória. Eu quero vida transformada diante de ti, Senhor. Eu não me conformo com este mundo, eu não quero ser moldado conforme este mundo, eu quero ser moldado pelo teu Espírito, pelas tuas mãos, ó Senhor. Tem rancor, tem intriga, deixa Jesus tirar neste momento do teu coração. Mas agora te coloques diante da presença dele dizendo: eu vou fazer. Não adianta nós apenas orarmos aqui, se você não colocar diante de Deus o propósito de eu vou fazer, porque eu estou arrependido, eu quero vida nova diante de Deus. Feche os seus olhos neste momento. Eterno Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, aqui estão as tuas servas de coração quebrantado diante de ti. Eu não sei os problemas e lutas que elas enfrentam, mas eu sei que tu és poderoso para agir e para resolver todo e qualquer problema, Senhor. Vem arrancar, Espírito de Deus, aquilo que não te agrada nesta noite. Nós queremos mudança, Senhor.
Nós queremos transformação, Senhor, de caráter. Nós queremos transformação de atitudes. Nós queremos transformação de hábitos. Nós queremos ser gente nova diante da Tua presença. Vem nos santificar, Espírito de Deus. Vem nos santificar, Espírito de Deus. Remanarachere, decanta. Tira o ódio do teu povo, tira o rancor, Senhor, tira a inveja, tira, Senhor, a divisão, a contenda, que haja o poder do amor no nosso meio. Ó Espírito Santo de Deus, vem soprar sobre as nossas vidas, Remanarachere. Nós queremos santidade, Remanarachere, decanta. Queremos onde passarmos a Tua glória, Senhor, passar, Senhor, Remanarachere. Onde pisarmos, ter a Tua bênção, Remanarachere, decanta. Onde estendermos as nossas mãos, que o Teu poder e a Tua glória esteja, Senhor, naquele lugar, as Tuas bênçãos celestiais. Não estamos aqui apenas atrás de bênçãos. Nós queremos ser bênçãos nas Tuas mãos, ó Deus vivo, Remanarachere. Vem nos fazer bênçãos, Senhor. Vem fazer estas mulheres como canais de bênçãos, onde elas estiverem, que a Tua glória esteja na vida delas, Senhor. Oh, Remanere, Remanarachere, Necanta. Tire Manarachere and canta la Manarosuri and the Hevia. Porém descine cantaremos Manarasuri and the canta. Ribre Manaresuri and the cantarama Manarasuri and the Hevia canta Manarashire. Porque tu já esquecestes que eu sou Ramanarachere e canta. Tu não lembras da promessa que tenho contigo? Eu te chamei para um ministério grande, Remanarachere e canta. E eu quero usar-te. Matmaresi manama no canta, Remanaste. Mas tu tens fugido dos teremas do comineras, tu tens te escondido, Remanaraciriane canta. Mas agora eu estou te chamando de novo. Venha, Ramanaras. Eu vou te levar para bem longe, Remanaraciriane canta. E não adiantas fugir, porque eu sou o que sou, e eu estou dizendo para ti, grandes coisas quero fazer através da tua vida. Remanarachere ne canta, Ramanasurine Hevi ne canta. Oh, Remanarachere ne canta, Ramanarasure. Deus vivo, Deus eterno, a Tua presença enche este lugar, Senhor, e nos inunda, Remanares. Rifamana, canta, Ramanaria, os Teus dons estão sendo derramados nesta noite, Remanarachere. Oh Senhor, Remanarasuriane canta. A Tua glória está aqui, Remanarasuriane Hevia. Riflemarasuriane canta. Riflemanasheriane canta. Muito obrigado, Senhor. Que nesta noite vidas possam sair daqui celebrando, porque estão, Senhor, prontas para viverem a grandeza da transformação de mente do Teu Evangelho, em nome de Ti, Jesus.
Amém, amém, amém.